Agora sim, oficialmente bom dia. Eu não gravei nada falando em casa pra não acordar a Arielle, não acordar o Seninha. Enfim, pra evitar que eu seja xingado depois, né? Então, tô indo agora correr. Eu corro em uma praça aqui do lado da minha casa. E eu tenho voltado a correr, na verdade. Eu tinha um foco total na musculação nos últimos tempos. E voltei a correr. Era uma coisa que eu sentia falta. E agora que eu me mudei, tem uma zona perto de mim mais convidativa e tem facilitado muito isso. Então, eu acordei, fiz meu ritual de meditação, como vocês viram, meu ritual de escrita e me arrumei e agora são 5h52 exatamente e tô me direcionando para fazer meu treino de corrida. E vocês vão acompanhar comigo o dia inteiro hoje, que vai ser um dia movimentado, mas vai ser um dia muito, muito produtivo e tenho certeza que vai ser muito legal. Corrida finalizada. Confesso que tá bem difícil nesse recomeço. Eu ainda acho que eu tenho a mesma condição cardiorrespiratória de quando eu corria diariamente. Então faz 1 ano e meio mais ou menos que eu parei. E agora retornando, é impressionante como o nosso corpo acostuma, né? Então vai demorar ainda pra eu voltar pro meu ritmo. Vocês podem ver que eu tô bem ofegante. Mas é isso, treino feito. Bora pra casa agora, pegar o Seninha e vamos passear. Uma das principais coisas que eu aprendi nesse momento nesses tempos, né, que eu tô acordando mais cedo, é que a gente sempre vai sentir vontade de apertar o botão soneca. Não importa o quanto tu goste de acordar cedo, não importa o quanto tu goste do teu dia, o primeiro impulso sempre vai ser dormir um pouco mais, porque é bom. É difícil competir com a sensação de poder dormir um pouco mais. Mas eu nunca me arrependi de ter acordado cedo, nunca. E é isso que me faz ter essa consistência. Eu fiz uma promessa, na verdade, né? Eu fiz um combinado Eu tô atrás de algumas respostas na minha vida, de algumas coisas importantes. E eu fiz um combinado com Deus. Combinado não, né? Eu prometi pra Ele que eu ia, até o final desse mês, os próximos 10 dias que faltam, inclusive sábado e domingo, eu ia acordar às 5 sem falta. E eu fiz isso por 2 motivos. Eu sei que me faz muito bem. E eu também sei que isso eu também estou atrás de um direcionamento, de respostas que só o cara lá de cima pode nos fornecer, né? Então, é uma das maneiras que eu encontrei de unir algo que me faz muito bem, mas que é desafiador, porque a gente sempre quer dormir um pouco mais. E ao mesmo tempo, ir atrás de respostas para momentos de indecisão, momentos que a gente precisa tomar, né? Na verdade, uma decisão importante. E é sempre bom pedir ajuda de quem tudo sabe, né? Então, achei legal compartilhar isso com vocês enquanto eu tô aqui passeando com a fera, pós-corrida, endorfinado e pronto para começar mais um dia que aparentemente vai ser de sol. Mamão, aqui tinha uma fatia de pão, 2 ovos e uma fatia de queijo. Eu esqueci de gravar e já tava comendo. E água. Esse é o meu café da manhã de todos os dias. Hora de trabalhar. E vamos enfrentar mais um dia. Aqui também a marmita, que eu sempre deixo aqui. E vamos pra mais um dia e o sol abriu.
Temos notícias ruins. Foi. Achei que tinha sido demitido. Mas não. Então, já no escritório. Gosto sempre de chegar cedo, agora são 7h56. Já cheguei, já botei pra passar o café. E eu gosto sempre de chegar cedo Eu gosto de sentar, me organizar e talvez um dos grandes lemas da minha vida seja chegue antes. No sentido de começar antes dos problemas, que é o motivo pelo qual eu acordo cedo, chegar antes pelo motivo pelo qual eu consigo aquecer, organizar as coisas antes que de fato o dia e o mundo comece a trabalhar, que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu gosto sempre de chegar cedo pra fazer as coisas, porque o meu ritmo natural é um ritmo mais diurno, né? Um ritmo mais da manhã, matutino talvez seja a palavra certa. Mas eu gosto sempre de chegar a esse horário pra começar a trabalhar por esse motivo, porque eu funciono muito melhor nesse horário. Eu gosto sempre de organizar as coisas antes de fato começar a trabalhar. E aí quando o mundo liga, eu já tô preparado pra isso e eu não sinto que eu tô respondendo, que eu tô reagindo, sabe? Experimenta, é uma sensação muito boa saber que você tá sempre um passo antes dos problemas. Trinta minutinhos de leitura diária. Bom, estou lendo o livro Faça o Certo, Faça Agora, do Ryan Holiday. Então é um livro que eu devo terminar nos próximos dias, né? Já tô chegando já passei da metade dele, inclusive. E é um livro muito legal, fala muito sobre a nossa capacidade individual de fazer aquilo que é certo para nós, no sentido da micro-responsabilidade. O que seria isso? Tem muita gente que quer responsabilizar outras pessoas por muitas coisas, responsabiliza todo mundo, mas não assume a responsabilidade por fazer o certo. É a pessoa que xinga político que rouba, mas quando alguém cobra errado uma conta em um bar ou um restaurante, não vai lá e devolve esse dinheiro ou fala, foi cobrado errado. Então, é muito fácil a gente terceirizar as coisas e a gente precisa ser justos. Essa frase para mim é perfeita. A justiça em um mundo injusto. É como a gente pode ser justo em um mundo que constantemente vai nos convidar a ser injusto. Em um mundo que a gente sempre vai conhecer pessoas que vão dar um jeitinho, que aqui no Brasil a gente chama de jeitinho brasileiro, que vão te convidar a fazer coisas muitas vezes, eu não digo nem ilícitas, porque não precisa ser num extremo tão grande, mas aquele jeitinho, aquela malícia, aquela coisa que a gente sabe que é errado, mas a gente fala, todo mundo faz isso, ou todo mundo faz igual, se eu não fizer eu vou ser só um bobo que não faz. Será? Será que é assim que a gente precisa viver? Então essa reflexão que o autor traz, eu concordo com ele em praticamente tudo. É um livro realmente que nos tira da zona de conforto, sabe? Ele nos desafia, porque por mais perfeitos que sejamos, a gente nunca vai atingir a perfeição, nós sempre vamos cometer deslizes, a gente sempre vai errar, a gente sempre vai cometer alguma injustiça. Não que essa injustiça, como eu falei, não significa que a gente precisa roubar ou matar para ser injusto, mas a gente sempre vai acabar cometendo algum deslize com relação a isso e a gente sempre precisa se corrigir, porque esse desenvolvimento, tanto do caráter quanto da justiça, da bondade, da generosidade, ele é uma caminhada eterna. A gente sempre vai ter essa caminhada, sempre vai precisar continuar em desenvolvimento, a gente nunca vai chegar num nível perfeito. Então, realmente é uma excelente dica de livro. E, bom, como o meu tempo é limitadíssimo aqui para leitura, eu vou tirar o meu tempinho agora para ler, e que agora faltam 27 minutos para eu ler e voltar para o trabalho, tá? Então esse é meu horário de leitura, é o horário que eu consigo, como vocês viram, meu dia começa muito cedo e a maioria dos dias eu também termino tarde,
E esse horário que eu consigo encaixar, porque seria um horário, entre aspas, morto, porque eu tenho meu tempo de almoço, escovo os dentes, pego um café e escolho uma sala e venho ler. E eu encaixei bem, já é algo que eu faço automaticamente, já virou um hábito esse horário. E é assim que eu consigo manter a consistência na leitura, tá? Então vou começar, né, na verdade, a minha leitura aqui. Meio da tarde agora, hora de pegar uma água, respirar uns 10 minutos e voltar pro trabalho, que ainda vai mais um tempinho ainda hoje. Parei aqui numa salinha para comentar com você sobre um tema que eu considero muito importante dentro da nossa produtividade, dentro da nossa produtividade pessoal, produtividade de organização de agenda, de horários pessoal. Como vocês viram, eu acordo muito cedo, eu acordo às 5, eu durmo cedo. E por eu acordar às 5 e por eu me conhecer e saber que eu sou muito mais produtivo de manhã, assim como a grande maioria da população também é mais produtiva de manhã, eu crio a minha agenda e eu articulo a minha agenda para dentro do possível eu conseguir fazer as tarefas mais importantes e ou mais complexas de manhã. Por uma questão simples de energia. Pensem na nossa energia como um semáforo. Vamos lá. Verde é o nosso horário de pico, que normalmente são 4 horas no máximo no dia que a gente tem de pico de performance. As minhas 4 horas são as 4 horas da manhã, normalmente de 8 ao meio-dia, por exemplo. O amarelo é quando a gente ainda está atento, concentrado, mas sem esse ápice da performance. Pode ser que para mim seja de tarde, logo depois do almoço. Vermelho é quando eu realmente baixo muito meu nível de atenção, baixo muito meu nível de paciência, baixo muito meu nível de criatividade, e aí eu acabo fazendo coisas, acabo errando muito mais, acabo sendo com muito menos atenção, com muito menos paciência. Então eu, Pedro, eu crio a minha rotina para que, quando o meu pico de performance, que é de manhã, eu consiga fazer as tarefas mais importantes ou mais complexas que vão exigir mais de mim. Então, quando eu posso, e óbvio que todo mundo que trabalha CLT ou enfim, trabalha em uma empresa sabe que você não é completamente dono do seu horário. Às vezes vão marcar uma reunião em um horário que você não pode controlar, e aí não tem o que fazer, somos adultos. Mas quando vocês conseguirem controlar, prestem atenção nos seus horários de maior performance, entendam a sua produtividade como essa analogia do semáforo. Nos horários verde, que você realmente tem muita energia, coloca as tarefas mais difíceis e mais importantes, que você vai estar no ápice da performance e consegue performar melhor. Ali não é momento de responder e-mail, não é momento de limpar o WhatsApp, não é momento de fazer nada operacional. Perfeito? No amarelo, você ainda pode fazer tarefas importantes, mas priorize nesse momento tarefas um pouco mais operacionais, tarefas que exijam um pouco menos de ti. Todos nós temos. Mandar e-mail, responder cliente, enfim, fazer ligação, alguma coisa que você precise fazer, mas não é tão importante quanto as tarefas que você vai fazer no momento do verde, no momento de alta performance. E no vermelho, se você ainda precisar trabalhar, precisa ser coisas automáticas, realmente muito operacionais. Que você precise tomar o menos possível de decisões, que você precise realmente não precise fazer nada que exija um esforço cognitivo muito grande, porque você está muito mais suscetível a erros. Isso é comprovado cientificamente, porque de noite, que é quando nós estamos mais cansados, é o momento em que a gente foge da dieta, é o momento em que a gente comete mais erros, é o momento, inclusive, tem um estudo que é
não digo engraçado, mas ele é curioso, que as traições, elas acontecem muito mais de noite, traições em relacionamentos, acontecem muito mais de noite do que em qualquer outro horário, porque de noite a nossa energia cognitiva baixa, a gente se torna mais reativo, a gente se torna mais emocional e nosso controle dos estímulos se torna menor. Então o que eu quero dizer com isso, e nessa pausa que eu fiz aqui no meu trabalho, e eu tô chegando num momento amarelo, já estou no momento amarelo, eu tô chegando no momento vermelho, são 5 da tarde, mas como eu sou um adulto, eu faço o que precisa ser feito, eu ainda vou trabalhar algumas horas hoje e vocês vão acompanhar comigo. Mas o meu ápice da performance foi de manhã e eu dei um jeito de fazer com que minha agenda cumpra esse meu horário, para moldar a minha agenda para cumprir esses horários. Então as minhas tarefas mais importantes eu coloco de manhã, as tarefas que ainda são importantes, mas um pouco mais operacionais, eu coloco no início da tarde e eu deixo de noite para fazer tarefas que realmente preciso fazer, eu não posso deixar de fazer, mas que eu não precise tomar decisões ativas e principalmente decisões importantes. Se você não funciona muito bem de noite, tome muito cuidado com as decisões que você toma de noite. Às vezes, uma boa noite de sono e deixar chegar o outro dia pode ser a melhor coisa que você vai fazer, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês e realmente é uma dica muito importante que eu coloco na minha vida e na minha produtividade. E a melhor coisa que você pode fazer pela sua performance, pela sua gestão do tempo é descobrir os horários que você funciona melhor e dar um jeito de reajustar a sua agenda para poder caber nesses horários. Você vai perceber que você vai cometer menos erros, você vai ser mais produtivo e principalmente você vai parar de ficar batendo na parede, sabe? Tem muita gente que funciona muito melhor de manhã e deixa as tarefas principais para fazer de noite. Isso é o maior tiro no pé que você pode fazer com a sua produtividade. Tá bom? Então espero que tenha feito sentido para vocês e siga aí acompanhando o meu dia. Vamos para cima que ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Dia finalizado. Partiu. Casa. Em casa. Então, hoje... Enfim, nos últimos dias eu tenho esse horário que eu tenho costumado chegar em casa, perto das 7, né? Então acabou acostumando como meu horário básico de trabalho. Óbvio que alguns dias eu fico até mais tarde, alguns dias eu tenho que sair mais cedo, enfim, tem algum compromisso. Mas basicamente de 8 às... um pouquinho antes das 8, né? Eu chego 10 para as 8 e até 6h30, 7 horas é o meu horário básico de trabalho. Algumas vezes eu tenho que trazer trabalho para casa e fazer algumas coisas aqui. Hoje tenho algumas coisas pequenas para resolver ainda, mas meu compromisso agora é que eu quero fazer é primeiro comer. Eu tô morrendo de fome, acabei só comendo uva de tarde e acabei não fazendo o lanche que eu deveria fazer, que a minha Nutri mandou. Mas eu vou jantar agora e depois eu quero olhar o jogo do João Fonseca, que é um novo ídolo aí da geração brasileira do tênis, que é um esporte que eu sou apaixonado. Então vou fazer isso, vou fazer minha janta agora, vou colocar o jogo do João, que deve começar em alguns instantes, agora são 7 alguma coisa. E vou resolver algumas coisas no computador também que eu preciso resolver, mas enfim, agora é desacelerar, na analogia que eu fiz pra vocês hoje de tarde do semáforo, já estou na luz vermelha, né? Minha energia já tá caindo, eu já tô tomando decisões mais lentas, tô mais errático, não é hora de tomar decisões estratégicas e fazer grandes coisas nesse momento do dia. Se for preciso, claro, de novo, nós somos adultos, mas se a gente puder escolher é melhor deixar as decisões mais importantes para tomar amanhã com a cabeça mais fresca. E agora eu tenho um compromisso muito importante, ó. Vou mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera aqui. Meu compromisso muito importante agora é que eu fui convidado por essa figurinha aqui, ó. Né, Seninha? Que essa figurinha quer brincar comigo, então ele traz a cordinha pra eu brincar com ele. Mas aquele dilema, né? Ele me traz a corda, mas ele não me dá a corda, ó. Essa é a brincadeira. E eu sei que quando ele me faz esse convite eu tenho que aproveitar, porque essas figurinhas aqui são anjos que a vida nos entrega. Então é isso, vou colocar o jogo do João aqui, o controle já tá comigo. Vou fazer uma janta, vou brincar um pouquinho com Seninha e resolver algumas coisas que eu tenho. E vocês vão acompanhar comigo esse restinho de dia.
já descansando por aqui. O jogo do João foi adiado por causa da chuva. Então, para variar, né, quase não chove no Rio de Janeiro nessa época e todo o Rio Open tem essa questão. Então, aguardando para ver se o jogo vai sair hoje, mas, enfim, para quem acorda às 5 da manhã e agora são 8h30 da noite, daqui a pouco já é hora de dormir. Então, não acho que eu vou conseguir ver o jogo inteiro do João, uma pena. Mas, tomara que ele ganhe hoje e amanhã, sábado e domingo, se ele for pra final, eu consiga assistir o jogo inteiro dele. Mas é isso, descansando um pouco, dando uma diminuída nos estímulos, que vocês sabem que é importante, porque na analogia do semáforo, de novo, já tô num momento de raciocínio mais lento, me preparando para dormir, porque amanhã começa tudo de novo e eu preciso estar muito bem para cumprir com a minha rotina, que vocês viram que é bem corrida. Bom, dia finalizado, agora 9h15 mais ou menos da noite, eu tô já indo pra cama. Como imaginado, chovendo no Rio de Janeiro, meu compromisso da noite era ver o jogo do João Fonseca, que já não vai dar mais. Então, tô indo dormir, que amanhã cedo o dia começa e vai ser uma rotina muito parecida com o que vocês viram hoje, porque é a consistência que a longo prazo dá resultado, né? Então, muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que você está curtindo, que você está gostando, eu mostrando um pouco mais da minha rotina e como eu tento fazer as coisas de maneira bem feita, sempre de maneira mais intencional e sempre tentando encaixar os horários de uma maneira que me faça bem, principalmente no longo prazo, sabendo que a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida está muito mais para uma maratona. Então eu tento sempre o máximo possível criar uma rotina que eu consiga sustentar e que, acima de tudo, ela me faça bem e consiga me deixar cada vez mais próximo dos meus objetivos, tá bom? Curte esse vídeo, comenta, se inscreva aqui no canal e se fez sentido pra você, deixa aqui embaixo seu comentário para que isso gere um pouco mais de motivação para eu continuar mostrando a minha rotina aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.